Olá pessoal, sou o pastor Clauber Maia. Vamos estudar a lição de número 4, cujo título é Os Atributos do Ser Humano. Nessa lição nós vamos ver que tipo de ser é o ser humano, ou seja, quais são as suas características, os seus atributos, ou pelo menos 5 dos principais atributos do ser humano. O primeiro deles é a espiritualidade, ou seja, Deus fez o homem sendo um ser espiritual. Já vimos na lição passada que o homem é composto de corpo, alma e espírito, mas quer dizer que esse ser espiritual tem contato com o mundo sobrenatural, com o mundo espiritual e tem contato com Deus também. Por isso é que, como um ser espiritual, o homem tem a necessidade de um relacionamento espiritual, e a Bíblia vai dizer que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Ou seja, a adoração é algo que é inerente a todos os seres humanos, e sempre se nós não adorarmos ao verdadeiro Deus, vamos procurar um falso Deus para pôr no lugar dele, para suprir essa nossa necessidade de que a nossa espiritualidade seja exercitada, seja exercida. Esse homem espiritual precisa, portanto, ter o seu espírito em comunhão com Deus e adorar em espírito ao Deus que é espírito, a fim de que a sua espiritualidade seja sadia e esteja direcionada de forma correta. Mas o homem também possui racionalidade, ou seja, intelecto, capacidade de raciocínio, aprendizado, capacidade de cognição, de desenvolver novos pensamentos e aprender coisas novas. E dentro dessa racionalidade, o homem é capaz de ser alguém que argumenta, que aprende, que comenta, que tem algo para dizer sobre as coisas e que tem a capacidade lógica de ligar uma coisa com a outra e entender como as coisas funcionam, o que é certo, o que é errado, tem a ver com essa racionalidade. Por isso é que a Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso culto racional, ou seja, o culto do entendimento, o culto daquilo que nós entendemos, quem somos, para onde vamos, de onde viemos, por que fazemos isto do jeito que fazemos e qual significado isto tem para nós e para Deus daquilo que nós fazemos. Portanto, a nossa racionalidade deve ser também direcionada para coisas boas, para entendermos e para explicarmos e para orientarmos o nosso entendimento para a vontade de Deus e para as coisas boas que Deus fez para nós. Também o homem tem o atributo da sociabilidade, ou seja, o homem foi feito como um ser que é social, que deve conviver com outros. Isso é algo muito visto nas Escrituras, pois o próprio Deus diz que Ele faz com que o solitário habite em família e é que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Ou seja, desde o início Deus fez o homem para conviver com o outro homem e ele seria aperfeiçoado nesse relacionamento, como Provérbios 27:17 diz que como o ferro afia o ferro, o homem afia o rosto do seu amigo. Ou seja, alguém se torna uma pessoa melhor através da convivência com outra pessoa humana. Que, aliás, isso vai ser algo que é demonstrado claramente nas Escrituras, quando nós percebemos a necessidade de viver um com o outro e que essa convivência vai aperfeiçoar a sociedade e ela se torna cada vez melhor. Nesse aspecto, a Bíblia diz que Deus proveu para nós também um meio social ou um grupo social onde nós podemos ser aperfeiçoados, que é a igreja. E o escritor aos Hebreus diz que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns, mas quanto mais vemos que se aproxima o grande dia, nós devemos admoestar uns aos outros, ou seja,
nós estamos motivando, incentivando, ensinando, fortalecendo uns aos outros através da comunhão cristã que é exercitada dentro da igreja, que é o ambiente social que nós convivemos com pessoas que professam a mesma fé e que estão aguardando o mesmo Jesus. Ao mesmo tempo que a igreja, sendo sal da terra e luz do mundo, ela deve também conviver na sociedade, demonstrando o amor de Deus e ao mesmo tempo falando deste amor para aqueles que precisam ouvir. O homem também possui mais um atributo desses 5 que aqui estamos falando, que é o atributo da liberdade. O homem não foi feito para ser dominado, mas para dominar. E Deus, quando pôs o homem no planeta Terra, disse: domine sobre as aves e os animais e os répteis. E o ser dominante do planeta seria o ser humano. Ao mesmo tempo que, tendo essa liberdade, Deus deu ao homem a capacidade de escolha, volição, capacidade de realizar escolhas, de gerenciar a sua vida, o seu tempo, e é aquilo que a Bíblia chama de liberdade no sentido do livre-arbítrio, a necessidade do homem de poder, de estar livres para ir, para vir e de fazer as suas próprias escolhas. Deus não criou seres autômatos, mas criou seres livres, que eram capazes de escolher, eram capazes de definir as coisas que queriam ou não fazer e que eram capazes de agir segundo essa liberdade. Claro que a liberdade do homem, quando exercitada dentro da vontade de Deus, faz com que esse homem, não por obrigação, mas por amor, se submeta ao senhorio de Cristo, entendendo que é o melhor para nós e que vai exercitar essa liberdade, essa livre agência, no sentido de fazer o que é bom e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Quando o homem deixa que essa liberdade caminhe para o pecado e seja dominada por ele, aí o homem, primeiro, não tem completa liberdade, porque o apóstolo Pedro diz que aquele que é vencido pelo pecado, do tal se faz servo. Ou seja, o pecado tira a liberdade do homem. E aqueles homens que acham que pode fazer o que quiser e estar livre para fazer qualquer coisa, mas sendo dominados pelo pecado, isso na verdade não é liberdade, é abandono. Pois o apóstolo Paulo diz que Deus os entregou à sua própria sorte e às suas concupiscências, e os homens acham que pode fazer o que quiser. Mas precisamos lembrar também que liberdade está associada a uma outra coisa, que é responsabilidade. Porque se temos a liberdade de escolher, também precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas, porque nós vamos arcar com as consequências delas. É isso que Deus disse a Caim quando ele matou Abel, ou quando ficou chateado porque Deus não aceitou o seu sacrifício. Deus disse a Caim: se você fizer o bem, haverá aceitação para você. Mas o pecado jaz à porta e cabe a você dominá-lo. Nós temos liberdade de agir, livre-arbítrio ou livre-agência, mas devemos arcar com as consequências das nossas livres escolhas, e Deus, que criou seres livres, está dando a liberdade para esses seres agirem, mas ao mesmo tempo cobrando a responsabilidade deles pelas escolhas que eles fizerem. E dentro dessa lição, o quinto e último atributo que vamos observar é a criatividade. Deus, como o único ser que criou todas as coisas, visto que do nada Deus trouxe à existência tudo que há, ele compartilhou com o homem esse seu atributo, de maneira que o homem é o único ser criativo do planeta. Criativo primeiro no sentido de imaginar as coisas e ter ideias, porque é o único ser capaz de pensar no abstrato. Criativo no sentido de promover a transformação das matérias, porque o homem pega a rocha e aquece e faz o cimento, e com ele junta com a água, forma uma argamassa e constrói tudo que quer no formato que quer.
O homem gerou o vidro a partir da temperatura e da forma a esse vidro, e também o aço, e também é capaz de moldar a madeira, e também é capaz de gerar coisas novas a partir disso tudo. Nenhum outro ser do planeta consegue transformar materiais e criar coisas novas com o formato que ele quer. Mesmo o passarinho que sabe fazer a sua casa, mas ele só sabe fazer daquele jeito, daquele modelo, e isso por instinto e não por racionalidade e criatividade. Ao mesmo tempo, esse homem, sendo um ser criativo, ele também sabe processar alimentos, fazer roupas, sobreviver em toda e qualquer intempérie da vida e da natureza, porque ele consegue, inclusive, usar a própria natureza, gerando energia a partir do vento, da água, dominar animais e gerar com eles uma ajuda para a realização das tarefas. E a essa criatividade humana está associada a ideia de trabalho, pois quando Deus pôs o homem no jardim, disse que ele ali estava para guardar o jardim e para o lavrar. Ou seja, o trabalho do homem é algo que está associado à sua capacidade produtiva, criativa e à sua capacidade de gerar coisas novas, e que isso também deve ser direcionado para fazer o bem e para gerar aquilo que seja de bem comum para a sociedade. Se nós soubermos direcionar bem essa criatividade humana, nós vamos gerar coisas boas. E os homens já inventaram coisas incríveis para melhorar a nossa qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, os homens também usaram essa criatividade para gerar coisas que eram prejudiciais ao próprio homem. Muitos falam sobre Santos Dumont, que inventou o avião, mas ficou profundamente triste quando viu que o homem usou a sua invenção, que seria algo para fazer com que o homem se locomovesse rapidamente de um lado para o outro pelos ares, usou essa invenção para a guerra, para atirar bombas na cabeça de outros homens que estavam lá embaixo, e isso mostra como a criatividade e o trabalho humano podem ser utilizados para o bem ou para o mal. Assim sendo, esses atributos que demonstram que tipo de ser é o ser humano foram dados por Deus para nós, e nós precisamos saber usar isso para o bem e para glorificar a Deus, a fim de que as nossas ações sejam condizentes com o projeto e a natureza dos atributos para o qual nós fomos criados. Deus abençoe você, até a próxima lição, se Deus nos permitir.